Durante décadas, ele foi a definição de velocidade e perfeição letal. Enquanto o mundo via o cinema de ação evoluir, Jet Li não apenas participava, ele dominava. Tá dominado, tá tudo dominado. Mas, de repente, o imperador do Wushu desapareceu dos holofotes. Hoje, em 2026, enquanto vemos lendas como Jack Chan ainda em cartaz nos cinemas, a pergunta que não quer calar é: onde está Jet Li? Ele realmente se aposentou? E o que aconteceu com a sua saúde? Tudo isso você vai acompanhar neste vídeo agora. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Geração Raiz. Eu me chamo Mário Robert e todos os dias eu estou trazendo novidades, tretas, curiosidades, lançamentos, tudo sobre a cultura pop em geral, sem mimimi, sem lacrate. O canal é 100% anti-woke. Já se inscreve aqui e ativa o sino para você não perder nenhum vídeo. Você se lembra do astro de Hollywood de Kung Fu e de filmes de artes marciais, mais precisamente Kung Fu, o Jet Li? Por muitos anos ele foi a estrela de filmes como O Beijo do Dragão, Cão de Briga, Romeu Tem que Morrer, filmes maravilhosos que fizeram a infância e a juventude de muitos de vocês que estão assistindo. Mas por onde anda Jet Li? Ele se aposentou? Parou de fazer filmes? Não está mais atuando? Porque um dos seus maiores rivais nos cinemas, Jack Chan, continua aos 70 anos trazendo blockbusters e Jet Li está sumido. Vamos descobrir agora. Durante 30 anos o mundo perguntou: quem venceria? Mas agora, em 2026, a pergunta mudou. Enquanto Jack Chan carrega a tocha olímpica e lança grandes filmes aos 70 anos, Jet Li se tornou um fantasma. Por que o imperador do Wushu desapareceu? Ele realmente se aposentou? E o que há de verdade nos rumores em um último filme épico que pode ser sua despedida final? Mergulhamos nos relatórios médicos, nas filmagens secretas e nos bastidores de Hollywood e da China para trazer a verdade definitiva sobre o que aconteceu com Jet Li e por que ele e Jack Chan tiveram destinos diferentes. Para entender o silêncio de Jet Li, precisamos olhar para dentro do seu corpo. Diferentemente de muitos astros que param porque o telefone parou de tocar, Jet Li parou porque o seu corpo lhe deu um ultimato. Desde 2010, ele luta contra o hipertiroidismo, uma condição que acelera o metabolismo e o coração a níveis perigosos. Os médicos foram claros, ele não podia mais fazer exercícios intensos. Seu coração atingia 130 batimentos por minuto em repouso. Mas não era só isso. Décadas de chutes voadores e aterrissagens duras destruíram suas pernas e coluna. Em 2013, ele possuía um atestado de deficiência de nível 3 do governo chinês. O susto mais recente veio em agosto de 2025. Jet Li postou fotos em um hospital, parecendo frágil. A internet entrou em pânico, mas, com o humor estoico de um mestre, ele acalmou os fãs dizendo: tive um problema no hardware. Fui para a fábrica consertar. Bom. Ele havia passado por uma cirurgia. Fontes indicam a remoção de um tumor benigno ou correção vertebral. Ele saiu da fábrica comendo macarrão e sorrindo, mas a mensagem ficou clara: a máquina de guerra dos anos 90 não existe mais. A gente consegue ver uma defasagem de filmes de ação, principalmente de filmes de artes marciais, com grandes empresas, grandes estúdios de Hollywood não estão querendo levar à frente projetos. Por isso, alguns estúdios, chineses, estúdios ali independentes, com menor orçamento, estão pegando e fazendo esses filmes. Por isso que a gente não vê tanto falando sobre filmes de luta, mas Jack Chan e Jet Li foram grandes precursores do Kung Fu no Ocidente, claro, depois do seu grande antecessor Bruce Lee. Eles foram aí os sucessores de Bruce Lee nesse grande projeto de trazer a arte marcial milenar chinesa para o Ocidente. E ganhou muitos fãs no mundo todo. E aqui entramos na maior contradição de 2025 e 2026.
Se ele está tão frágil, de onde vêm os boatos de um retorno triunfal? No final de 2025, o mundo do cinema asiático foi abalado por uma notícia. Jet Li estaria no elenco da adaptação do manhwa Blades of the Guardians, Biao Ren, ao lado do gigante de bilheteria Wu Jing e Nicholas Tse. Fontes confiáveis indicam que sim, ele aceitou o papel, mas não esperam o Jet Li de cão de briga. Seu papel deve ser o de um mestre, uma figura de autoridade espiritual e letalidade contida, exigindo menos acrobacias e mais presença de tela. Além disso, há um mistério ainda maior. Um filme chamado Shadow: The Wind of Qing Dynasty, dirigido pelo cineasta Yong Keong-pyo. Relatórios dizem que Lee terminou de filmar isso antes de sua cirurgia em 2025. Se esses filmes forem lançados, eles não serão um retorno à ativa, mas sim um grandioso adeus. O último rugido do leão antes do silêncio final. Achei bonito, viu? Enquanto Jet Li se recolhe para consertar o hardware, Jack Chan parece desafiar as leis da biologia. Em 2026, Jack Chan não é apenas um ator, ele é uma instituição. Ele carregou a tocha olímpica para os Jogos de Inverno, continua sendo o rosto da China para o mundo e, mais impressionante, lançou o Karate Kids Legends em maio de 2025, unindo gerações ao lado de Ralph Macchio. Mas não se engane, Jack Chan também sente a idade. Ele revelou recentemente que já gravou uma música de despedida para ser lançada apenas após a sua morte. Ele sabe que o fim chegará, mas sua resposta ao medo é o trabalho. Tanto que eu trouxe um vídeo aqui especial, vou deixar para vocês aqui no final, de Jack Chan e Chris Tucker no novo Hora do Rush. Parece que o presidente Donald Trump mexeu seus pauzinhos e conseguiu com que um grande estúdio assumisse um novo Hora do Rush. Podemos ver novamente Jack Chan e Chris Tucker com a dupla engraçada pra caramba nesse thriller de ação. Quer que eu te conte como o seu pai morreu? Ah, foi tão patético. Ah, não, aí não. Aí ele falou, Lee, mete uma bala nele, mata esse danado! O que você vai... Ele adaptou o seu estilo, menos quedas de prédios, mais CGI, mais comédia e mais drama. Ele continua relevante porque aceitou ser o avô do Kung Fu, enquanto Jet Li preferiu não ser visto se não pudesse ser o guerreiro perfeito. Para entender a magnitude desses dois, precisamos voltar ao único momento em que seus caminhos se cruzaram de verdade: O Reino Proibido, filme de 2008. Os bastidores desse filme revelaram tudo o que você precisa saber sobre a diferença entre eles. Normalmente, em filmes de ação, as câmeras filmam 22 quadros por segundo para que, na reprodução, a luta pareça mais rápida. Com Jet Li e Jack Chan, o diretor teve que fazer o oposto. Eles eram tão rápidos que a câmera normal borrava os movimentos. Eles tiveram que desacelerar para serem capturados pelo filme. E há uma história que define o respeito mútuo. Durante uma cena, Jack Chan acidentalmente bateu com uma bolsa no rosto de Jet Li, cortando perto do olho. O set parou. O silêncio total. Jack ficou mortificado. Jet Li, ele nem piscou. Apenas verificou se o olho estava funcional e disse: vamos continuar. Sem drama, sem ego, apenas dois mestres operando em uma frequência que nós, mortais, só podemos sonhar em assistir. Apesar da disputa cinematográfica, os dois sempre tiveram um respeito um com o outro, já que isso é um dos preceitos para ser um mestre de Kung Fu, é o respeito mútuo. E eles sempre tiveram isso. Eu não sei se tem uma amizade aí por trás das câmeras, mas que um nunca atacou o outro por detrás das câmeras, isso nunca aconteceu. Nunca houve uma polêmica, uma treta entre os dois. E isso é maravilhoso de se ver, né? São verdadeiros profissionais e verdadeiros mestres de Kung Fu de verdade. Por que Jack Chan durou mais tempo nas telas? A resposta está na origem. Jack Chan vem da ópera de Pequim. Seu treino era sobre obstáculos, resistência e improviso. Ele aprendeu a cair para não se machucar tanto. Jet Li vem do Wushu competitivo. Seu treino era sobre precisão absoluta e estética. O Wushu destrói os joelhos e a coluna em troca da perfeição visual. Jack Chan trouxe a comédia para a briga, humanizando o herói.
Jet Li trouxe a honra, elevando a luta à categoria de arte clássica. Um nos faz rir e torcer, o outro nos faz admirar e reverenciar. Hoje, em 2026, se você não vir Jet Li nos cinemas, não fique triste. Ele está fazendo o que precisa para sobreviver e encontrar a paz espiritual que sempre buscou. Ele já nos deu o suficiente. E quanto a Jack Chan, vamos aproveitá-lo enquanto podemos, porque quando esses dois se forem, não haverá substituto. A Era de Ouro acabou, mas as lendas nunca morrem. E vocês podem encontrar o Jet Li nas redes sociais dele, no Instagram, ele é muito ativo, ele coloca fotos com a família lá, e você pode continuar acompanhando aí a sua batalha contra essas doenças que vêm mesmo, até porque a idade deles já são avançadas, né? E a gente não espera menos aí quando o corpo vai realmente envelhecendo. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo? Ficou aí curioso para saber? Matou a sua curiosidade em saber o que aconteceu com o astro Jet Li? Coloque aqui nos comentários que é muito importante a sua opinião. Compartilhe, porque certamente tem amigos seus que gostam de filmes de Kung Fu e querem saber o paradeiro de Jet Li. Não são todos os canais que trazem esse tipo de vídeo e eu trouxe aqui especialmente para vocês que são fãs como eu. Então compartilha ao máximo. Peço para você se inscrever porque são 2 vídeos diários aqui de domingo a domingo sem folga para trazer informações precisas para vocês, porque vocês merecem. Me ajudem a alcançar o máximo do público. E nos vemos nos próximos vídeos aqui no Geração Raiz. Vamos com tudo! Então segue, curte, comenta e compartilha. Geração Raiz, vamos com tudo, sem armadilha. Segue, curte, comenta e compartilha. Geração Raiz, vamos com tudo, sem armadilha.